Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Os Salmos de número 108, verso 1 diz assim: Ó Deus, meu coração está firme e eu cantarei louvores. Que Deus continue abençoando você e sua família. Temos certeza de que esta é mais uma oportunidade que Deus tem nos concedido de estarmos em sua presença para louvarmos o seu nome, engrandecermos a sua santidade e, claro, aprendermos um pouco mais da sua palavra. Nosso desejo é que as boas mãos de Deus continuem estendidas sobre você, sobre a sua família, e que este salmo que nós citamos no início seja uma verdade na manhã deste domingo. Que o nosso coração esteja firme, que possamos dizer a Deus que estamos firmes na sua presença e com certeza Deus ele cuidará de nós. Que a graça do nosso Senhor acompanhe você que nos acompanha no trabalho, você que está em casa, quem sabe viajando ou, infelizmente, quem sabe ainda no hospital aí, mas está conectado a este programa, quero dizer, este culto ao Senhor. O nosso desejo é que Deus continue lhe ajudando e que você em breve saia deste hospital e possa estar gozando de plena saúde. Nós vamos, como sempre, estar agradecendo a Deus, pedindo a sua bênção. Nosso desejo é que a paz do Senhor alcance você onde quer que esteja, seja perto ou distante, você que nos acompanha pelas plataformas digitais, você que nos acompanha pelo canal de TV da Rede Brasil, seja muito bem-vindo. Convide a sua família, os seus parentes, os seus amigos para estarem cultuando conosco. Nós queremos aproveitar e agradecer a Deus, mas agradecer também ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, por esta oportunidade. Agradecer ao nosso superintendente, o pastor Nadir Jackson Saraiva, por ter nos escalado também. E dizer que estamos felizes em poder estarmos juntos mais uma vez. Como sempre fazemos, vamos começar com uma oração, bendizendo a Deus e agradecendo pela salvação e por sua palavra. Ore comigo. Pai querido, em nome de Jesus, queremos te adorar, Senhor, nesta manhã de domingo. Queremos te agradecer pelo fôlego de vida, pela salvação imerecida conquistada na cruz do Calvário. Queremos te pedir pela nossa nação brasileira. Continua, Senhor, com as tuas mãos estendidas, trazendo paz, trazendo quietude, trazendo tranquilidade à nossa nação, Senhor. Esta nação te pertence, este povo, Senhor, te pertence, e nós te pedimos que a tua misericórdia continue estendida sobre a nossa nação verde e amarela. Abençoa, Deus, a todos que nos acompanham neste momento. Que as tuas boas mãos abençoe não somente aqueles que te servem, mas aqueles que ainda não tiveram um encontro real contigo. Que o teu amor os alcance, Senhor. Continua abençoando o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, sua família, bem como o pastor vice-presidente, pastor Samuel de Oliveira, sua família, toda a diretoria da igreja, a Rede Brasil de Comunicação, Senhor, que tem sido esse veículo abençoador. Abençoa a superintendência das escolas dominicais, abençoa, Senhor, o teu servo que irá trazer a palavra, recebe os louvores, Senhor, que o teu nome continue sendo engrandecido, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos neste momento louvar a Deus. Queremos convidar você a pegar a sua harpa cristã e adorar ao Senhor, que é digno de toda honra, glórias e louvores. Vamos convidar mais uma vez neste momento, escalado pelo nosso pastor presidente, presbítero, nosso irmão Jailson Aguiar. Ele vai estar louvando a Deus conosco e queremos convidar você a participar deste louvor. Vamos louvar, presbítero. Amém, glória a Deus. Cumprimentamos a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Que alegria, que privilégio estar aqui na escola dominical para aprender a palavra de Deus e louvar ao nome também de Jesus, não é? E aprendemos e cantamos e adoramos e o nome do Senhor é glorificado. E já devidamente autorizados, vamos abrir o nosso cenário oficial, a nossa harpa cristã e adorar o Senhor. Hino de número 389. Lava-me, ó Deus. Tua justiça eu quero cumprir, alegremente me vou batizar, por imersão para Cristo seguir,
e meus pecados assim sepultar. Lava-me, lava-me, ó Deus de amor, no sangue puro de Cristo Jesus. Torna minha alma mais alva que a luz, no sangue puro de Cristo Jesus. Quando das águas eu ressuscitar, já criação nova sou em Jesus. Posso a Ele servir e honrar, por crer na obra sublime da cruz. Lava-me, lava-me, ó Deus de amor, no sangue puro de Cristo Jesus. Torna minha alma mais alva que a luz, no sangue puro de Cristo Jesus. Com toda a força, meu bom Salvador, teu santo nome eu invocarei, para que eu vá de valor em valor ao céu de luz onde descansarei. Lava-me, lava-me, ó Deus de amor, no sangue puro de Cristo Jesus. Torna minha alma mais alva que a luz, no sangue puro de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ainda, amados, hino de número 450 da nossa harpa cristã. O sol da justiça. Glória a Deus, vamos adorar ao nome do Senhor. O sol da justiça vamos proclamar, sua luz resplandece em qualquer lugar, seu fulgor dourado de amor e paz, salvação completa aos caídos traz. Resplandece, ó sol verdadeiro, teus celestes raios vamos espalhar. Resplandece, ó sol verdadeiro, tão formosos raios vamos proclamar. Resplendor celeste brilha desde os céus, fala-nos de Cristo, do amor de Deus. Com Jesus nós vamos todos trabalhar, do céu aos perdidos o esplendor levar. Resplandece, ó sol verdadeiro, teus celestes raios vamos espalhar. Resplandece, ó sol verdadeiro, tão formosos raios vamos exclamar. Só os raios fortes deste resplendor toda a terra podem inundar de amor, podem de um deserto fazer um jardim. Resplendor do sol, ó, brilha para mim. Resplandece, ó sol verdadeiro, teus celestes raios vamos espalhar. Resplandece, ó sol verdadeiro, tão formosos raios vamos proclamar. Amém. Glória a Deus. Muito bem, depois de adorarmos ao Senhor, chegou o momento agora de lermos a nossa lição. Hoje, dia 6 de novembro de 2022, estamos estudando a lição de número 6, que tem como título A Justiça de Deus. O texto áureo da nossa lição está baseado nos Salmos de número 18, verso 26, que diz assim: com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. A verdade prática da nossa lição, que é um pensamento que resume a nossa lição, diz assim: os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. A nossa lição tem alguns objetivos, e o primeiro objetivo da nossa lição é
identificar o juízo divino. Em segundo lugar, mostrar a petição que Deus não atende. E terceiro e último, refletir a respeito da intercessão de Noé, Daniel e Jó. A lição de hoje tem como leitura bíblica em classe o que está escrito no capítulo 14 do livro de Ezequiel, versículos de número 12 ao versículo de número 21. E nós queremos neste momento convidar você a participar conosco desta leitura. Você que não tem a lição física em mãos, não se preocupe, você pode acompanhar a leitura que vai ser colocado aí na tela e você vai poder ler conosco os versos, capítulo 14, versos do 12 ao 21. E eu lhe convido a, neste momento, a, se possível, estar lendo conosco, se você quiser colocar-se em pé, em reverência à palavra de Deus, como sempre fazemos na Escola Bíblica Dominical. É um momento para isso, um culto no seu lar. Você que está em casa ou, quem sabe, no trabalho, que não pode fazer o que a gente vai fazer agora, ficar em pé, mas você pode acompanhar lendo. Vamos fazer isso? Então, vejamos o que nos diz a palavra de Deus no versículo de número 12. A palavra diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão e enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam. Só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Ou, se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser: espada, passa pela terra, e eu a arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou, se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Versículo 21, todos nós. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome e as nocivas alimárias e a peste contra Jerusalém para arrancar dela homens e animais. Terminamos então a leitura. Vamos neste momento fazer uma oração pedindo a Deus que nos ajude para que possamos então estar meditando na palavra do Senhor e fortalecendo a nossa vida. Oremos. Querido Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, Senhor, queremos mais uma vez louvar e engrandecer o Teu nome. Queremos Te agradecer pela Tua palavra que foi lida, Deus, neste instante. Que as Tuas boas e eternas mãos continuem sobre nossas vidas. Nos alimenta, Deus, nos fortalece nesta manhã e que possamos aprender lições para a nossa vida espiritual, baseada na lição que estamos aprendendo, que iremos aprender nesta manhã. Continua com as Tuas mãos estendidas, nos abençoando, nos fortalecendo em tudo, Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria poder estarmos juntos
na manhã de domingo para juntos estarmos na Escola Bíblica Dominical, para aprendermos a sua santa e preciosa palavra. Gratos a Deus por tudo quanto já temos recebido da sua parte. Já louvamos ao Senhor, também lemos a sua palavra e nesse momento temos a oportunidade de seguirmos adorando a Ele, também cooperando com os nossos dízimos e as nossas ofertas, sendo este momento importantíssimo para o nosso culto completo ao Senhor. E a nossa alegria aumenta em sabermos, claro, que à luz das Escrituras nós temos de Deus esta responsabilidade, mas acompanhado com ela também promessas de prosperidade, tanto no âmbito espiritual como também no material. E você conhece muito bem, dentre os vários textos da Palavra de Deus, que nós encontramos esta responsabilidade e também as promessas advindas da fidelidade ao Senhor. Nós encontramos em Malaquias, capítulo 3, versículo de número 10 e também versículo de número 11. Texto muito conhecido que nos diz assim a palavra de Deus: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E no versículo 11, Deus ainda diz: e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vida no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Que promessa maravilhosa! E uma vez que pertencemos a uma igreja séria, cuja administração do nosso pastor presidente e a todos que lhe auxiliam tem sido visto, o nome do Senhor sendo glorificado e a obra crescendo cada vez mais. Só o fato de estarmos aqui, através da Rede Brasil de Comunicação, esse veículo que tem transmitido a palavra de Deus para todos, isso é prova de que os nossos dízimos e as nossas ofertas têm sido muito bem administradas. E para facilitar, para que você possa continuar cooperando, você tem à sua disposição algumas ferramentas para facilitar a sua cooperação. Você pode estar acessando o site oficial da nossa igreja, www.iedpeplay.org.br, e tem a opção, muito conhecida já, Quero Contribuir. Uma vez você clicando, você após isto vai estar selecionando a natureza da sua contribuição, se é dízimo, se é oferta, se é direcionado ao trabalho de missões, ao trabalho social realizado por esta igreja, também de comunicação, também outros, uma vez que você pode estar fazendo o seu voto, enfim, você pode estar selecionando uma dessas opções e escolhendo também a forma pela qual cooperar, seja pelo PayPal, PagSeguro ou através das contas bancárias que disponíveis estão para facilitar a sua cooperação, tanto da Caixa, Bradesco, como também o Banco do Brasil. E está ainda à sua disposição, continua à sua disposição, o Pix, não é? Que você pode estar também se utilizando. Há muitas pessoas se utilizando desta ferramenta pela sua praticidade. Lembrando que a chave de ativação é o CNPJ da igreja, 10 632 404 0001 51. E você pode estar fazendo a sua contribuição com segurança, com tranquilidade e comodidade. Sendo assim, vamos estar pedindo a bênção de Deus em continuação sobre sua vida. Você que porventura está desempregado, está passando por um momento de privação, vamos orar crendo que o Senhor é poderoso para abrir as portas pelos comerciantes, autônomos, orando pela nação brasileira, para que Deus continue com as suas mãos estendidas, dando livramento ao seu povo e fazendo a vontade de Deus prevalecer. Ele diz que Ele é o dono do ouro e da prata e Ele tem bênçãos para nos dar. Curve sua cabeça e vamos orar juntos em nome de Jesus. Pai amado, Deus de toda a glória, nós te louvamos pela Tua palavra, pela Tua bondade e Tua misericórdia, tendo nesse momento, Senhor, a condição de contribuirmos para o andamento do Teu trabalho, expressando a nossa alegria, a nossa fidelidade e a nossa total dependência. Continua abençoando Teus filhos que cooperam com alegria, continua recompensando com ricas bênçãos dos céus. Aos que desejam, mas que encontram-se desempregados, Tu és poderoso para abrir portas de emprego. Aos autônomos, comerciantes, empresários, continua dando prosperidade, abençoando cada vez mais a nação brasileira, usando de misericórdia para conosco, Senhor. Estenda Tuas mãos de bondade, assim nós estamos a Te pedir,
e também te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, enquanto estamos a contribuir, o evangelista Alessandro convida mais uma vez o presbítero, nosso irmão Jailson Aguiar, para estar com todos nós louvando ao Senhor com mais um hino congregacional. Amém, glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor, agora com o hino de número 522 da nossa harpa cristã. O Rei da Glória. O Rei da Glória, quem será? Senhor onipotente, só Deus o Filho pode ser, que reine eternamente. As chagas que ele recebeu, a morte que na cruz sofreu, o provam cabalmente. A morte que ele a morte deu, ganhando a vitória. A sepultura que rompeu, subindo a excelsa glória, declaram seu real poder e ao mundo dão a conhecer que Cristo é o Rei da Glória. Eis elevado no céu, Jesus, o Rei da Glória, ali reinando além do véu, com Deus na eterna glória, onde remida a multidão, num êxtase de adoração, dá a Jesus a glória. Oh, quão feliz quem nele crer, pois vê-lo-á na glória. Assim todo aquele que renascer tem o penhor da glória. Confessa ser um pecador, confia só no Salvador, Jesus, o Rei da Glória. Amém. Queridos e amados irmãos, que momento maravilhoso temos agora em que estaremos crescendo juntos no conhecimento da Palavra de Deus. E o evangelista Alessandro convida nesse instante o professor e auxiliar da igreja, nosso irmão Jonas Santana, para estar procedendo nesse momento com o comentário da lição desta semana. Professor, por favor. Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor. Como é bom, nesse domingo de manhã, estarmos aqui na casa de Deus para aprender a sua santa, rica e maravilhosa palavra. E dessa feita com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 6, que já foi feita a leitura bíblica em classe, mas eu quero chamar sua atenção para o título da lição que nós iremos trabalhar. A lição 6, que tem por título A Justiça de Deus, que está aparecendo aí na sua tela. E o nosso textuário diz o seguinte: com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Salmo 18, e o verso número 26. E a nossa verdade prática diz o seguinte: os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana, ela é pessoal.
E antes de olharmos a leitura bíblica em classe, meu querido irmão em Cristo Jesus, nós precisamos comentar um pouco sobre a questão do título, A Justiça de Deus. Em primeiro lugar, é bom deixar claro que Deus, ele não tem justiça. Na verdade, Deus, ele é a justiça. Então, quando nós estamos falando de justiça, estamos falando daquilo que é reto, daquilo que é justo. Então, a lição de hoje é uma lição muito propícia, porque também irá trabalhar, entre outros assuntos, contido no livro de Ezequiel, um dos atributos de Deus, a sua justiça. Deus é justo de maneira absoluta. Então, querido irmão em Cristo Jesus, tudo o que nós iremos trabalhar aqui, você verá que quando Deus resolve aplicar sua justiça contra uma nação, contra uma pessoa, Deus está sendo justo dentro dos seus padrões de santidade. Então Deus não faz nada por acaso, Deus não faz nada por capricho, Deus aplica a justiça de acordo com a sua santidade. E no livro de Ezequiel isso vai ficar extremamente claro. Vale mencionar também outra coisa desse título, A Justiça de Deus, que é um dos atributos de Deus, que a justiça de Deus não visa destruir, matar, estragar. Não, a justiça de Deus ela é punitiva, é óbvio, mas também é corretiva e ao mesmo tempo ela oferece a oportunidade de arrependimento, oferece a oportunidade do perdão. A justiça de Deus envolve reconstrução, não envolve, claro que nos versículos nós vamos ler aqui, não envolve somente destruição ou só destruição. Pense na justiça de Deus, meu querido irmão em Cristo Jesus, como atributo. Pense na justiça de Deus como sendo algo corretivo, como sendo também uma oportunidade de Deus corrigir e colocar as coisas de maneira certa e que contribui, é claro, com a santidade do Senhor, com a própria santidade de Deus. Então, título da lição, A Justiça de Deus. E a nossa leitura bíblica em classe, vamos olhar ela bem rápido. Nossa leitura bíblica em classe, Ezequiel capítulo 14, versículo 12 ao versículo 21. Ela já foi lida, mas eu quero destacar alguns versículos aqui. O versículo número 12 e o versículo número 13 diz: Veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão e enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Querido irmão em Cristo Jesus, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 14, porque nós lemos o versículo 12 e o versículo 13. Mas eu acredito que se faz necessário olhar os versículos anteriores. Se você abrir sua Bíblia, você que está em casa, pega a sua Bíblia e vai lá para Ezequiel capítulo 14, versículos 1 e o versículo número 2. Por que nós estamos chamando a sua atenção para isso? Acompanhe nosso raciocínio. Falamos da justiça de Deus e agora ela vai se revelar especificamente aqui no livro de Ezequiel. Então, nosso contexto, a justiça de Deus vai ser trabalhada no contexto do livro de Ezequiel. O capítulo 14, do versículo 12 até o versículo 21, mostra enfaticamente o que Deus irá fazer. Mas os versículos anteriores, é bom a gente dar uma olhada lá, porque os versículos anteriores começam a mostrar um contexto aonde esse discurso foi dado. Olha o capítulo 14 e versículo 1, diz assim: E vieram a mim alguns homens dos anciões de Israel e se assentaram diante de mim. Versículo 2, Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, versículo 3, Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Observe que coisa. Os anciões de Israel chegaram na casa de Ezequiel e foram com a intenção de interrogar Deus pelas profecias que estavam sendo dirigidas a partir do próprio Ezequiel. Mas antes deles interrogarem, o próprio Deus, que revela tudo e todas as coisas, disse ao profeta Ezequiel: esses homens que levantaram ídolos no seu coração
Nós tivemos lições anteriores aqui que falou muito da questão dos ídolos que foram levantados no pátio da casa de Deus, ídolos que foram levantados em todo o transcorrer da cidade de Jerusalém, mas aqui o Senhor traz uma fala muito específica, diz, existem ídolos que foram levantados não externamente, mas foram levantados no coração. Aí estes homens que chegaram para interrogar a Deus, na casa de Ezequiel, o Senhor disse-lhe, estes homens levantaram ídolos dentro do seu coração. Então veja que coisa terrível, irmão. O coração desses homens não era mais ocupado pelo Deus de Israel, era ocupado agora por ídolos. E já trabalhamos isso em outras lições, os ídolos podem ser, né? Qualquer coisa que substitua a importância e a primazia de Deus nas nossas vidas. Veja qual é a consequência. O versículo número 3 diz assim, eu posso ser interrogado por esses homens? É uma frase muito enfática do Senhor. O versículo de número 7, capítulo 14, versículo 7, diz assim, porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel e que se alinham de mim e levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto e vier o profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, Senhor, responderei por mim mesmo. E porei o rosto contra tal homem e o farei um espanto, um sinal, um provérbio, e vou arrancá-lo do meio do meu povo e saberão que eu sou o Senhor. Observe, o idólatra, aquele que está com o ídolo dentro do seu coração, desprezou e abandonou Deus e que tenta buscar a palavra do Senhor por meio do profeta, o Senhor está dizendo, a este homem eu não vou ouvi-lo de jeito nenhum, porque ele trocou, na verdade, Deus simplesmente por um ídolo. Então é justamente nesse contexto que aparece o versículo 12. Nós estamos no capítulo 14 do livro de Ezequiel. Capítulo 14 e o versículo número 12. É quando vem a palavra do Senhor a estes homens que foram procurar o profeta Ezequiel e eles vêm com uma finalidade, interrogar a Deus. Mas interrogar por quê? Das profecias, que todas as profecias proferidas por Ezequiel, claro, vindo da parte de Deus, dizia que a cidade de Jerusalém seria destruída, inclusive o próprio templo também seria destruída. Olha o versículo número 12, vamos lá. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente, se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento de pão, enviarei fome contra aquela terra e arrancarei dela homens e animais. Eu quero destacar que você fica com a sua lição bíblica aberta, viu? E fica também com a Bíblia aberta. Se está sem lição, mas pega a Bíblia, abre a palavra de Deus. Nós estamos no versículo 13 do capítulo 12. E tem uma palavra que eu quero destacar aqui, que o autor da lição também vai destacar. Ele diz, quando uma terra pecar. Veja que ele está trabalhando no aspecto genérico. Ele não está dizendo necessariamente, pelo menos aqui nesse momento, falando da nação de Israel. Que o capítulo 14 do livro de Ezequiel, ele pode ser dividido didaticamente, para facilitar a compreensão, todo o capítulo 14, da seguinte maneira: aquela profecia que é dirigida à terra de maneira geral, em outras palavras, é uma profecia geral para todo mundo, que alcança todo mundo, e depois do versículo 14 por diante, que vai falar especificamente sobre Judá. Então, uma parte é geral e outra parte é bem específica. Aqui no versículo 13 é bem geral, diz assim, quando uma terra, independente que seja Israel, é o que está aparecendo aí na sua tela, só destacar essa expressão, quando uma terra pecar contra mim, independente que seja Israel, seja a Babilônia, seja a Síria, seja qualquer nação dessa aí. Porque a justiça de Deus não é voltada especificamente só para um povo. A justiça de Deus é dada para todo mundo, de uma maneira uniforme. Ele diz, quando uma terra pecar perante mim gravemente, veja, que a expressão grave que aparece no texto bíblico, é isso que eu quero destacar. Pecado gravemente, se rebelando, é chegar ao nível da apostasia,
é quando não se tem mais jeito. Então, quando se chega nesse nível de gravidade, nesse nível de apostasia generalizada, aí a mão santa e justa de Deus começa agora a cair sobre essa terra, porque o pecado foi feito de maneira grave, né? A apostasia, né? Coisa generalizada. E com Israel, isso aconteceu? Com certeza. Eu vou resgatar o conhecimento de algumas lições que nós estudamos aqui, para você ver que Deus não faz nada sem causa, meu querido irmão. Antes de ir para o comentário da lição, abra comigo a Bíblia, lá em Ezequiel, capítulo 14, versículo número 23. E você que está em casa, que tiver com seu papel anotando, anota aí esse versículo, essa última sentença, para você entender. Capítulo 14, versículo 23 de Ezequiel diz assim: e sereis consolados quando virdes o seu caminho e seus feitos, e sabereis que não fez sem razão tudo quanto tenho feito nela, diz o Senhor. É o próprio Deus, através do profeta Ezequiel, que está dizendo: olha, nada que eu fiz nessa terra, fiz sem razão, fazendo referência aos castigos que esse povo ia submeter. Então vocês são merecedores de tudo aquilo que está acontecendo nesse momento. Vamos lá para a nossa introdução, ou melhor, vamos para o comentário da lição. Vamos fazer o seguinte, vamos direto para o tópico 1 da lição, e o item 1. Nosso tópico 1 diz assim: sobre a identificação do juízo, e o tópico 1 e o item 1 diz: o discurso profético. Vamos ler essa primeira sentença. À luz das Escrituras, ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa e nem mesmo sem um prévio aviso. Amós capítulo 3, versículo número 7. O Deus Javé de Israel procede dessa maneira para oferecer oportunidade de arrependimento. Aí vem uma série de versículos bíblicos. Mas antes que saia essa tela, tem uma frase que eu quero destacar com vocês. Quando você viu aí o discurso profético, ponto, está em negrito, a frase que nós lemos diz: à luz das Escrituras ficamos sabendo que a ira de Deus acontece, que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa e sem Deus avisar. Vamos parar aqui? Volta à tela. Essa frase eu quero dividi-la da seguinte maneira, essa expressão: a justiça não acontece sem justa causa e sem Deus avisar. Aí a pergunta que nós fizemos: o que foi que Israel fez tanto? Foi que Israel cometeu tanto para que Deus aplicasse uma justiça de maneira tão severa, tão enfática? Porque lá no capítulo 14 e versículo número 21, o Senhor diz assim: porque assim diz o Senhor Jeová, quanto mais se eu enviar os meus 4 juízos, veja quais são os 4 juízos que Deus vai enviar sobre Israel: a espada, a fome, as nocivas alimárias e a peste, contra Jerusalém para arrancar dela homens e mulheres. O que foi que Israel fez para Deus pegar seus 4 juízos e aplicar nessa terra? Abra a Bíblia conosco lá em Ezequiel capítulo de número 7, para nós começarmos a entender algumas coisas. Capítulo 7, versículo 4. Já foi visto em outra lição, mas é bem rápido. Capítulo 7, versículo 4, só para resumir, eu vou destacar a expressão abominações, que faz referência aos ídolos, faz a referência às idolatrias. A idolatria que estava no meio da cidade, a idolatria que entra no templo do Senhor, no templo que foi dedicado e consagrado exclusivamente a Deus. Capítulo 7, versículo 19. O povo está confiando não em Deus, mas na sua riqueza, ao ponto de Deus dizer que a sua prata e o seu ouro são considerados imundícias. Então a confiança do povo está no dinheiro. Versículo de número 23, a terra está cheia de violência, ou melhor, toda a nação de Israel cheia de violência. E o versículo 24 tem uma coisa que Deus abomina, não é somente em Israel, mas abomina para qualquer homem. Versículo 24 diz assim: e farei cessar a arrogância dos valentes. Veja que coisa, idolatria, vamos enumerar idolatria no versículo 4. Versículo 19, a confiança nos bens materiais e não mais em Deus.
Versículo 23, por consequência, a alta violência no meio da cidade. E o versículo número 24 do capítulo 7, a arrogância. Se você virar sua página da Bíblia, lá no capítulo número 8, quando nós estudamos as abominações, que faz referência direta a ídolos que foram instalados, você viu que existiam ídolos espalhados pela cidade. Mas o que chama a atenção é que esses ídolos agora estarão no pátio do templo. E esses ídolos também vão estar instalados dentro do próprio templo, ao ponto que aparece um refrão no capítulo 8 do livro de Ezequiel, que chama muito a nossa atenção. É quando Ezequiel, levado em espírito, está vendo tudo aquilo que está acontecendo no templo, e quando ele vê, ele se assusta com as abominações, e vem uma frase que é comum no capítulo 8. Ezequiel, tu verás coisas piores do que essa. E na proporção que Deus vai conduzindo ele pelo templo, ele vai vendo coisas horríveis, ao ponto de ver uma imagem do Deus Tamuz, e as mulheres chorando e pedindo prosperidade. O versículo de número 16, o versículo 15, melhor, capítulo 8, versículo 15 e o 16, diz assim: e disse-me, viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores. É sempre assim, né? Verás abominações maiores. E o versículo 16, e levou-me para o átrio interior da casa, no local mais sagrado, mais reservado para adoração. A idolatria também estava ali presente. Então, capítulo de número 13, você que acompanhe conosco, não perca essa linha de raciocínio que nós estamos trabalhando. Veja que Deus não vai fazer nada sem causa. Além de todos os pecados que já foram enunciados, agora nós estamos vendo o pecado no centro da casa de Deus, ou melhor, naquele templo que era o templo de Salomão. Já no capítulo 13 do livro de Ezequiel, nós já vemos que os profetas, e é bom que se diga, falsos profetas, que eram muitos, e Ezequiel era um profeta verdadeiro, que estava no exílio, que enquanto Jeremias estava em Jerusalém profetizando, Ezequiel estava no exílio profetizando. Mas Ezequiel e Jeremias são profetas verdadeiros. Existiam naquela época profetas que a sua profissão era somente profetizar mesmo. O capítulo 13 diz assim: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores. Era uma prática deles profetizarem. E todas essas profecias que esses profetas davam, versículo 6, era movido pela vaidade e adivinhação mentirosa, e ainda conduzia o povo à idolatria. Além de negar as verdadeiras profecias vindas da parte de Deus, os falsos profetas encaminhavam o povo à idolatria. Você vai observar isso, capítulo 13, versículo 18, diz assim, estou lendo na Revista Corrigida, e disse, assim diz o Senhor Jeová, ai das que cosem almofadas para todos os sovacos e que fazem travesseiros para a cabeça de toda estátua, para caçarem as almas. Porventura, alcançarei as almas do meu povo e guardarei vivas para vós. E o versículo anterior, que é o versículo 17, diz assim, e tu, ó filho do homem, dirige o rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam do seu coração. Além da idolatria, dentro da casa de Deus, nós estamos vendo agora outra situação aqui. As profecias que provêm da imaginação, que provém da idolatria, que provém da mente cauterizada e cheia de pecado. Isso estava enraizado, instalado por todo Israel. Capítulo 14, aí nós já vemos outra situação. São os líderes, ou melhor, os anciões de Israel, capítulo 14, versículo 1. Os anciões, que insatisfeitos com as profecias de Ezequiel e Jeremias, porque eles estavam muito bem com as falsas profecias, agora vinham questionar Deus, ao ponto de Deus dizer assim, por acaso, versículo 3, né? Capítulo 14, Ezequiel, versículo 3, por acaso eu posso ser interrogado por esses homens que dentro do seu coração tem ídolos? Vai dizer, de jeito nenhum. Então, Ezequiel, diz as pragas e o castigo que eu vou mandar justamente sobre eles.
a espada, a fome e os animais do campo. Vamos voltar lá para a nossa leitura bíblica em classe, Ezequiel capítulo 14. Capítulo 14, a coisa estava tão séria, né, que está aparecendo justamente agora na sua tela. Tão séria ao ponto de Deus chegar e dizer o seguinte, versículo 14: ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas sua alma, diz o Senhor Jeová. Querido irmão em Cristo Jesus, a que ponto chegou a nação de Israel? Território de Judá, essa nação que lá no capítulo 19 do livro de Êxodo é chamada de nação sacerdote, propriedade peculiar de Deus, mas se desviaram tanto, se afastaram tanto, ao ponto de Deus não poupá-los em relação ao castigo. E depois ainda faz menção de 3 homens justos, diz, se eles estivessem no meio de vocês, só quem ia ser salvo era eles, porque vocês todos iam ser destruídos. E mesmo assim, Deus avisa. Lembra quando nós falamos aqui que ia dividir aquela sentença em 2 momentos? No primeiro, mostrar as causas, e no segundo dizer que Deus avisa. Porque lá em Amós capítulo 3, versículo 7, que está na sua lição, lá no ponto 1 e item 1 da lição, diz que Deus não faz nada sem avisar. Querido irmão, Deus não deve satisfação a ninguém. Mas Deus mesmo assim está avisando o castigo que vai dispensar sobre aquele povo. Sabe por que isso? Porque junto com a justiça de Deus, também vem a misericórdia do Senhor, dando uma oportunidade. Vamos ler um texto bíblico? Jeremias capítulo 38, está na lição. Jeremias capítulo 38 e versículo número 17. Veja, a oportunidade de perdão, a oportunidade de arrependimento. 38 e o verso 17, nós vemos isso, que mesmo Deus anunciando, mesmo o Senhor anunciando o castigo, mostrando os motivos, mostrando todas as razões, mas mesmo assim, Deus diz, ainda tem jeito, ainda dá tempo para pedir perdão, dá tempo de chegar diante do Senhor, renovar os laços. Olha o capítulo 38, deixa eu ler aqui para nós ganharmos tempo, né? Capítulo 38 de Jeremias, versículo 17, diz assim, então Jeremias disse a Zedequias, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma e esta cidade não será queimada, e viverás tu e a tua casa. Deixa eu só resumir isso aqui. Deus está dizendo, olha, o castigo está pronto, está reservado para vocês, mas se vocês, de maneira voluntária, colocar o pescoço debaixo do jugo de Nabucodonosor, por isso que o versículo 17 diz assim, de maneira voluntária, se vocês procurarem os príncipes da Babilônia, essa cidade não será queimada, não será destruída. Em outras palavras, te rende. Se você se render, a destruição não vem, Deus poupa. Você está percebendo, querido irmão em Cristo Jesus, que a sentença foi dada, mas existe aquele lampejo, aquela oportunidade de arrependimento. Está lá no capítulo 38, versículo 17. Diz, chega diante de Deus, ainda tem jeito. No arrependimento, na confissão, tem jeito. Porque Deus é grande em perdoar, mesmo sabendo que Ele aplica a sua justiça. Vamos lá para a nossa lição? Vamos lá para o tópico 1, mas agora nós vamos para o item 2. A primeira parte do oráculo, versículo 13, é o que está aparecendo aí na sua tela. Primeira parte do oráculo. A expressão, quando uma terra pecar contra mim, pode se aplicar a qualquer povo, em qualquer época. Existem inúmeras formas de Deus castigar um desobediente, quanto mais que se recusa a ouvir a palavra de Deus. Ele torna instável o sustento de pão. Com isso, como isso é feito? A palavra profética esclarece,
com a carestia, a fome, o extermínio dos seus moradores, até mesmo dos animais. Trata-se de uma grande crise econômica nacional que chamamos de recessão financeira. Descrição dos juízos, descrição dos agentes do juízo divino. É Javé quem manda as chuvas, fertiliza a terra e os campos. Nós temos uma série de versículos bíblicos. Ao invés de agradecer a Deus, eles agradeciam as abençoadas colheitas a Baal. Aí eu quero ler esse versículo com você. Precisamos. Está percebendo aqui que a expressão é pecador quanto mais, né? Oséias, capítulo número 2, do livro de Oséias, tem um texto que merece muita atenção nossa, para você entender que Deus não faz nada sem causa. Os agentes da justiça de Deus, preste bem atenção. Quem são esses agentes do juízo de Deus? A espada, a fome, os animais nocivos e selvagens e a peste. Então, esses 4 agentes direcionados para Israel. Por quê? Oséias capítulo 2, versículo 8. Ela, pois, fazendo referência a Israel, ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, o mosto e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Ao invés de agradecer a Deus, agradecer a um ídolo pagão, ídolo esse, que os seus cultos eram recheados de orgias, de coisas que tão vergonhosas que não é nem propício e nem é adequado nesse momento mencionar aqui. Então Deus vai mandar o seu juízo. Veja que Israel está sendo um pecador o quê? Nós falamos lá, pecador quanto mais. É aquela pessoa que peca porque gosta de pecar, porque quer pecar, e por mais que você avise, por mais que você fale, por mais que Deus brade, mesmo assim essa pessoa não deixa de pecar. Vai chegando perto da apostasia, vai se afastando de tudo. E Deus vai dando tempo para que essas pessoas se arrependam. Aí, querido irmão em Cristo Jesus, quando chega nesse nível de pecado, nesse nível de rebelião, nesse pecador quanto mais, aí Deus chega para agir e Deus age de uma maneira muito severa em cima dessas pessoas. Vamos para o tópico 2. Tópico 2 da lição e o item 1. Tópico 2, item 1. Sobre a petição que Deus não atende. É forte, né? Essa expressão. Existe petição que Deus não atende? Sim. Vamos ver. Nós encontramos em Jeremias e em Ezequiel 2 situações hipotéticas de orações intercessórias de justos que Deus não atende. O exemplo de Moisés e Samuel, o de Noé, Daniel e Jó. Ainda caminhando na nossa lição para fazermos um comentário completo, nós temos lá do tópico 2 e o item 1, exemplos de intercessão pelo pecador. Volta aqui para a gente comentar isso. Eu não vou ler essa parte, mas citar alguns versículos, porque os versículos estão aqui, no próprio comentário da lição. Meu querido irmão, está lá o pecador quanto mais. Ele peca porque quer pecar mesmo, porque não escuta ninguém, não escuta. E agora, Deus, fazendo referência a Israel, Deus diz assim, Ezequiel, deixa eu parafrasear. Ainda, Ezequiel, diz a esses anciões que vieram te perguntar, me questionar, se tivesse no meio deles Daniel, se tivesse Jó, se tivesse Moisés no meio deles, eu não ia poupar a cidade. Os únicos que seriam salvos seriam eles, mas a cidade toda vai ser destruída. E olhe que Deus não está chamando aqui como exemplo de justo qualquer pessoa. Está falando de Moisés. Eu quero ler com você um versículo. Êxodo, está na lição, viu? Êxodo capítulo 32. Leia esse texto comigo. O autor da lição citou
Êxodo capítulo 32, e o versículo 11 e o versículo 14. E eu quero ler com você uns versículos anteriores, 32, o verso 9 e o verso 10. Depois a gente vai para o 11 e vai para o 14. Primeiro exemplo, o primeiro que Deus está mencionando, Moisés, né? Vamos dizer assim, Moisés, que isso vai ser mencionado justamente lá por Jeremias. Se Moisés estivesse no meio de vocês, mesmo assim a mão de Deus ia cair. Mas por que mencionar Moisés? Houve uma situação lá atrás, lá no período do Êxodo, que Moisés se coloca entre Deus e o povo, como intermediário, pedindo misericórdia para Deus não destruir o povo. O capítulo 32 fala justamente daquele momento que o povo de Israel levanta um bezerro de ouro. E aquilo é uma afronta à santidade de Deus. É um momento de apostasia, é um momento de erros gravíssimos que acontece ali. E Deus levanta-se com furor para destruir sua nação, mas não destrói por causa da intercessão de Moisés. 32 e o verso 9. Vamos verificar isso no texto? 32 e o verso 9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Eu estou usando a Almeida Revista e Corrigida, e eu acho muito interessante essa expressão. É um povo obstinado. É um povo que quer pecar de todo jeito. Mas o versículo 10 é o que chama a atenção da gente. Veja: agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Então Deus está dizendo a Moisés: Moisés, deixa eu fazer com que meu furor chegue sobre ele. Está percebendo uma coisa que Deus está pedindo permissão aqui a um homem? Disse: não se assuste com isso não, porque o nível de comunhão e de intimidade que Moisés tinha com Deus é tão grande, ao ponto de no capítulo 32, versículo 10, Deus dizer assim: Moisés, deixa meu furor cair sobre eles, ser destruído. Aí a intercessão de Moisés é tão forte naquele momento. Essa intercessão de Moisés se coloca no meio, pede misericórdia. Se você ler o versículo de número 11, Moisés suplicando, justamente que o autor da lição cita, porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, disse: ó Senhor, por que acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Ao versículo de número 14, diz assim: então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer a seu povo, tudo por causa da intercessão de um homem chamado Moisés. Então lá atrás funcionou, porque Deus atende. Deixa eu dizer uma coisa a você, meu querido irmão em Cristo Jesus, já que o subitem, exemplo de intercessão pelo pecador, Deus atende quando a gente ora pelo pecador. Claro, lembre disso, existe o pecador quanto mais obstinado, errado, já apostatou, mas o texto também diz que Deus atende quando a gente ora por uma pessoa que não é crente, que não aceitou Jesus como Salvador. Veja o que Deus fez aqui através de Moisés, né? Moisés se colocou no meio: não deixa a tua mão cair não. Qual é a nossa responsabilidade enquanto crente? Ore para que Deus salve. Ore, essa é a nossa responsabilidade, para que Deus toque no coração. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui nesse momento que têm causas difíceis com parentes e amigos, que deseja que ele se torne um crente, que ele se torne um salvo em Cristo Jesus. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa nessa manhã de domingo, meu irmão: não desista de orar. Ore. Só quem pode tocar nos corações é Deus, só quem pode mexer nas vidas é Deus, é Ele quem vai lá. Lembre da oração de Moisés: Deus veio para destruir por causa dos pecados, mas no entanto Moisés disse: Senhor, tem misericórdia. E a expressão que fica, deixa eu falar um pouco mais próximo de você aqui, a expressão que fica, que é justamente o capítulo 12, versículo número 11, que eu quero chamar a sua atenção. Se você quiser, até marca aí na sua Bíblia: súplica. Moisés suplicou, e a partir da súplica, Deus reverteu a situação. Então significa que o Senhor Jesus fala para nós nessa manhã: suplique, Deus pode salvar, Deus pode tocar no coração, a pessoa pode voltar para Jesus de novo, Deus tudo pode fazer. Mas existem pecadores
que é feito Israel, que não tem mais remédio. E para isso a gente tem que aceitar a vontade soberana de Deus. Vamos voltar para a lição? Tópico 2 e o item 2 da lição. Um castigo inevitável. Observe, as reiteradas rebeliões dos filhos de Israel ao longo de sua história, desde a peregrinação no deserto, levaram a nação a uma apostasia generalizada. Chegou-se a um ponto que as escrituras mostram que não tem mais retorno. Vamos ler esse texto juntos? Segundo livro de Crônicas, abra conosco a palavra de Deus. Segundo livro de Crônicas, capítulo 36. E você acompanha conosco. 36, versículo 15 e o versículo 16. Eu vou ler pausado para você observar essa expressão e entender também, né? Porque o povo de Israel não existia mais remédio para o povo de Israel. Olha o versículo 15. E o Senhor, Deus de seus pais, lhe enviou a sua palavra. Veja que o povo é rebelde, mas Deus lhe enviou a sua palavra. Pelos seus mensageiros, são os profetas, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Deus se compadecendo do seu povo, da habitação, ou melhor, do local onde o povo estava. Deus envia seus profetas, envia seus mensageiros, porque Deus é misericórdia também. Enviou a sua palavra. Mas veja o que aconteceu no versículo 16. E eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras, escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Deixa eu destacar algumas palavras aqui no versículo 36. É algo assim, pecado de maneira progressiva, né? O versículo 16 diz assim, ó, algumas palavras a destacar. Zombaram dos mensageiros, zombaram dos profetas. Versículo ainda 16, desprezaram as suas palavras, além da zombaria, o desprezo. E por último, escarneceram dos profetas. A palavra escarnecer, meu querido irmão, é tirar a carne, literalmente, é tirar a carne, é desossar mesmo, é tirar a carne, deixar os ossos expostos. Veja que não é muito diferente dos nossos dias, não. Não é muito diferente que se faz muitas vezes em relação ao Evangelho. Zombam da pregação, desprezam a pregação, escarnecem dos obreiros do Senhor. Então, olhe, a justiça de Deus, ela é uma justiça justa e ela vem no tempo certo. Diante da zombaria, diante do desprezo, diante do escárnio, o furor de Deus se levantou. E a Israel o Senhor disse, não houve remédio, ou melhor, a única solução era justamente a mão de Deus descer e destruir aquela cidade e mandar o povo justamente para o cativeiro. Mas lembre que essa justiça dura, terrível, que estava acontecendo, era para Deus limpar, colocar as coisas no lugar, era justamente reestruturar tudo novamente, criar justamente do novo, que a justiça de Deus visa isso, nova criação. Essa é a justiça de Deus bíblica que nós estamos mencionando. Mas deixa eu dizer isso aqui para você nessa manhã, querido, sobre a palavra de Deus, porque não é muito diferente do que nós estamos vivendo, não. Zombaria, desprezo e escárnio. Lembre de uma coisa, Deus, Jeová dos Exércitos, Ele é juiz e juiz justo. E nada passa despercebido perante Ele. Ele escuta todas as coisas. E a Bíblia diz, Deus não se deixa escarnecer. Se as justiças aqui embaixo não resolvem, porque talvez estejam corrompidas pelo pecado, mas existe uma justiça lá em cima nas regiões celestiais, que ela não falha. E Deus é um justo juiz, chega no momento certo para atuar. Vamos voltar para a nossa lição, para a gente ir para o tópico 3, mas antes disso, olha, as orações que Deus não atende, está lá, capítulo, pelo costume, né? Tópico 2 e o item 3, quando Deus, vai aparecer na sua tela, quando Deus não atende a oração intercessória de um justo. Quando é que isso acontece?
é quando existe um grau de pecado extremamente grande, quanto mais obstinado. Veja o que é que a Bíblia diz. A Bíblia ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. É o que a Bíblia ensina. E está certo, a oração de um justo. Capítulo 5 e verso 16 do livro de Tiago. Mas a mesma Bíblia diz o seguinte: mas quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus não atende tais orações intercessórias. É por isso que lá em João capítulo 5 e versículo 16, primeiro livro de João capítulo 5 versículo 16, diz assim: existe pecados, o chamado pecado para a morte na linguagem de João. Há pecados que são pecados para a morte. Sobre esse, diz a Bíblia, não ore. Que pecado é esse? A apostasia deliberada. O erro quanto mais. É nesse momento que Deus está dizendo assim: não adianta trazer no meio de vocês Daniel, Moisés, Jó, que quem vai fazer menção de Moisés e de Samuel é o primeiro capítulo, ou melhor, é o capítulo 15 do livro de Jeremias. Se você abrir sua Bíblia no capítulo 15 e versículo 1 do livro de Jeremias, a Bíblia diz: se Moisés estivesse aqui, Samuel estivesse aqui, intercedendo, pedindo, clamando, mesmo assim só quem ia ser salvo era eles, não vocês. E agora, em Ezequiel, capítulo 14, vamos voltar lá para a nossa lição? Capítulo 14, leitura bíblica em classe na tela. Capítulo 14, versículo 14. Ainda que estivesse no meio dela 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Vamos falar um pouquinho sobre eles? Está lá no tópico 3 da lição. Tópico 3, e eu quero convidá-lo no tópico 3, para a gente ir para o tópico 3 e o item 1 do tópico 3, para entender. Olha, por que o povo rejeitou os profetas? A oração dos profetas, a geração dos profetas Jeremias e Ezequiel conhecia o relato da destruição de Sodoma e de Gomorra. Se apenas 10 justos são suficientes para Deus poupar a cidade, por que destruiria Jerusalém com um número maior de justos? Veja que coisa interessante. Volta aqui a tela para a gente. O raciocínio é esse, do povo de Israel. É o povo que está no cativeiro. É o povo que ainda está em Jerusalém, que até o presente momento, historicamente falando, nesse capítulo, Jerusalém ainda não tinha sido destruído, o templo não tinha sido colocado fogo. Então, qual é o raciocínio que eles vão utilizando? Ora, se lá em Sodoma e em Gomorra, se existisse 10 justos, Deus não ia destruir a cidade. Por que é que Deus vai destruir a cidade de Jerusalém com o seu templo, se existem mais justos aqui? Então esse era o raciocínio. Então eles não acreditavam que essa destruição vinha. Aí é quando Deus fala: a apostasia está tão generalizada, o pecado está tão degeneralizado, que mesmo se tivesse no meio Noé, Daniel e Jó, em nenhum momento o castigo deixaria de vir. Agora observe os personagens que foram utilizados. Vamos lá para o tópico 3 e o item 2 da lição? Só para destacar, tem uma frase aí, quero que apareça na tela, é o tópico 3 e o item 2. Olha, Noé, Daniel e Jó, ele coloca, versículo 14 e versículo 20. Por que Daniel? Há quem se surpreenda em ver o nome de um jovem entre os 2 grandes antigos patriarcas, mas a pergunta deveria ser invertida, pois Daniel era judeu, mas Noé e Jó não eram israelitas e nem viveram muito tempo antes da formação, muito tempo antes da formação do povo de Israel. Volta aqui para a gente poder ir concluindo a lição com esses 3 homens e ver quais são as lições espirituais que Deus tem para a gente nessa manhã. Noé não era judeu, Jó não era judeu. Os 2 são antes da formação da nação de Israel. Então são pessoas estrangeiras. O que é que isso significa? Que no contexto desses 2 homens, onde Noé, uma geração totalmente pervertida, mas era justo, que a Bíblia chama ele de o pregoeiro da justiça. Jó é declarado justo pelo próprio Deus. E são estrangeiros. Deus está dizendo: Israel, vocês têm profetas, vocês têm a lei, vocês têm o ensino, e não conseguem ser justos. Mas na época de Noé, não existia lei escrita.
ou melhor, nem a nação de Israel estava sendo formada, mas ele conseguiu ser justo. Jó é numa época antes dos patriarcas, onde a lei também não tinha sido escrita, mas ele conseguiu ser justo. Então, como é que tem pessoas que não têm a lei, não tiveram a oportunidade de ter a lei, de ter os profetas, conseguem ser justos, e vocês têm a lei, vocês têm os profetas, vocês têm os sacerdotes, mas vocês não conseguem ser justos? E outra, ele coloca o jovem Daniel no meio, disse: Daniel está na Babilônia, foi levado cativo, mas ele assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Então não tem desculpa para vocês. Esses três salvariam as suas vidas por causa do seu comprometimento com Deus, mas vocês, de posse de tantas riquezas, estou falando de riquezas espirituais, a lei de Deus, o sacerdócio, os profetas, a aliança, o próprio repertório histórico de vitórias que Deus deu ao seu povo, e mesmo assim vocês não são justos. Então eles se salvariam, vocês não. Então, querido irmão em Cristo Jesus, veja que ponto essa sociedade chegou. E não é, se formos fazer um paralelo aqui, não é muito diferente dos nossos dias. Estamos vivendo numa sociedade que a cada dia que se passa vai se afogando no pecado, vai se embrutecendo. O versículo que nós lemos, né, que é o versículo 16 do capítulo 36 de 2 Crônicas, né, aquilo desperta muito a nossa atenção. Uma sociedade que zomba, que despreza e que escarnece acerca da palavra de Deus. Mas lembre, Deus é justo. Outra coisa, a menção de Daniel e Jó, significa que pode ter justos nesse lamaçal de pecado, que a igreja do Senhor Jesus, a igreja do Senhor, que será salva, porque vive a justiça e vive a santidade de Deus. Então, querido irmão em Cristo Jesus, nessa manhã de domingo, permaneça firme, seja fiel a Deus, fiel ao Senhor. A receita é simples, oração, jejum, leitura e vida de princípios. Viva, faça isso, que Deus vai lhe abençoar. E se lembre de outra lição que fica dessa lição 6 que nós estamos estudando. Continue orando e pedindo a Deus, intercedendo pelos pecadores. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem, chegou o momento agora de agradecermos a Deus por aquilo que ouvimos da sua parte. Espero que você esteja sendo abençoado com esta palavra e certamente a bênção de Deus estará sobre a sua vida e sobre a sua família. Resta-nos então agora agradecermos ao Senhor Deus por tudo que Ele fez por nós. E eu gostaria de convidar aqui os companheiros que vieram gravar aqui. Professor Jonas, por favor, venha para aqui. E o evangelista Jonathan Lucena. Nós vamos orar e vou pedir para no final o ministro estar impetrando a bênção apostólica sobre nós. Pai querido, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, pela Tua palavra que foi ministrada, e temos certeza, Deus, de que a Tua bênção estará sobre as nossas vidas, que vidas sejam alcançadas, que tenhamos, Senhor, uma tarde de domingo abençoada e que certamente, Deus, o Teu nome seja glorificado ainda mais entre nós. Continua nos abençoando, nos fortalecendo em tudo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.